Bom, gente, vamos lá então. Vamos ver agora o lançamento horizontal. O ideal é que tu assista esse vídeo aqui primeiro, antes do lançamento oblíquo, tá? Isso aqui é mais simples. Mas tu já assistiu do lançamento oblíquo, não tem problema nenhum. Tu vais entender isso aqui muito mais fácil. Então vamos adiante aqui. O lançamento horizontal, ele é esse tipo de movimento que está aqui nessa figura. Ou seja, vamos supor aqui que eu tenho uma mesa, ó, aqui é o chão, e eu lanço um corpo horizontalmente. Ó. Então ele vai vir, quando ele chegar aqui a gravidade começa a empurrar ele para baixo, e ele começa a fazer esse tipo de movimento aqui até encostar no chão. Então essa distância aqui a gente chama de alcance horizontal, isso aqui é a altura, né? A velocidade com que ele sai daqui, a velocidade inicial em x. Então, agora a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. O professor vai passar esse slide aqui e vai explicar com mais detalhes aqui no próximo. Vamos lá. Aqui tá bom. Então, no movimento horizontal, assim como no lançamento horizontal, assim como no lançamento oblíquo, talvez alguns de vocês já assistiram o vídeo do oblíquo, que é esse aqui, ó. Tanto nesse movimento aqui quanto esse movimento aqui, a gente vai sempre dividir em duas etapas o movimento. Sempre vai dividir no movimento no eixo X, movimento horizontal, e no movimento vertical no eixo Y, tá? Sempre. Então, quando esse cara sai daqui da mesa, ó, essa é a velocidade inicial em X. Essa velocidade, gente, como eu estou desprezando o atrito com o ar, essa velocidade ela não muda, ela vai ser sempre a mesma, ó, em todo o percurso. Ela não vai mudar o valor dela. Qual que vai mudar então? Veja bem, o que vai mudar é em y, porque nesse momento aqui, ó, quando o corpo está escapando na mesa, a velocidade inicial em y é zero. Ele não foi jogado para baixo, ele foi jogado para a direita. Quando ele escapa da mesa, a gravidade começa a empurrar ele para baixo. Então ele começa a acelerar. Então aqui, ó, vai ter um vetorzinho maiorzinho aqui em y, um maiorzinho aqui, e quando ele chegar lá embaixo, um já grandão. Então significa que em y ele mudou, ele partiu do zero, né, e chegou num valor diferente de zero. Então no eixo y eu tenho um movimento uniformemente variado. Então eu vou usar aquelas três equações de movimento variado que a gente já conhece. E no eixo x vai ser sempre um movimento uniforme. Basicamente é isso o que a gente precisa saber para um lançamento horizontal. Vamos para frente aqui um pouquinho. Aqui tem um resuminho, ó. Então no movimento horizontal é sempre um movimento uniforme, então não tem aceleração. No movimento vertical, que é em y, ele vai ser um movimento uniformemente variado, e a aceleração é a aceleração da gravidade, assim como lá na queda livre, certo? Vamos adiante. Aqui mais um resuminho do que o professor já vem falando, ó. A velocidade inicial aqui, ela se mantém a mesma, ó. A velocidade em x não muda, ela vai ser sempre a mesma que ela saiu lá do início. E a velocidade em y aqui era zero, perceba que não tem nenhum vetor no eixo y. Aqui eu já tenho um valor e aqui eu já tenho um valor maior. O d aqui é um d de distância ou de alcance horizontal e um hzinho da altura que ele saiu, tá? Essas equações que estão aqui, elas são equações abreviadas. Tá? O professor vai mostrar de onde é que elas vêm. Então, por exemplo, no eixo y, analisando o eixo y, se eu pegar, que é um movimento, que eu tenho um movimento uniformemente variado. Então, eu tenho essa equação aqui, por exemplo. Ó. Uma das equações do movimento variado. Né? Então, veja bem, o S é de posição final, agora vai ser de altura. Então, vamos considerar aqui Hzinho, que é a altura de que ele saiu. Vamos considerar essa aqui zero. A velocidade inicial em Y é zero, porque ele não foi jogado para baixo. E aí sobrou a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Ó, AT quadrado sobre 2. Onde o A é a aceleração da gravidade. Ó, GT quadrado sobre 2. Então, quando tu isola o tempo aqui, o que é que tu vai chegar? Tu vai chegar
a raiz quadrada de 2h sobre g. Então esse aqui é o tempo de queda de um problema, que ele já dá a equação prontinha, ó. Eu não gosto de passar essa equação pronta, eu gosto de mostrar de onde é que ela vem, porque isso aqui não está em formulário nenhum, tá, gente? A mesma coisa para o movimento no eixo X, onde ele me coloca essa equação, ó. De onde é que vem isso aqui? Isso aqui vem daqui, ó. Se é o eixo X, é um movimento uniforme, só tem uma equação, que é o x igual ao x0 mais o VT. Então, por exemplo, ó, o x, aqui ele chamou de d, ó, de distância. Então, d. Qual que é a posição inicial? 0. Qual que é a velocidade? É a velocidade inicial, né, lá no começo, ó. Eu já gosto de chamar ela de velocidade inicial em x ainda, para ficar bem claro. Vezes o tempo. Qual que é esse tempo? Esse tempo aqui é o tempo de queda, que é aquele lá, que a gente calculou. Então, ele junta tudo, né? Escreve, então, d igual o V0, que eu gosto de botar V0x, para ficar bem claro que é no eixo x, vezes o tempo de queda, que é a raiz de 2h sobre g. Ó. Então, essa equação aqui é essa daqui, que vem disso aqui, dessa análise toda que a gente fez. Eu também não gosto de apresentar ela assim pronta, porque isso aqui não é uma equação que tu vai ver nos formulários, tá, gente? Então, tu tem que saber fazer essa definição que a gente fez aqui, tá? Aqui tem mais um resuminho, ó, do que está acontecendo. Então, a velocidade em x, ó, ela não muda durante o percurso, caracterizando um movimento uniforme. E a velocidade em y ela vai aumentando, né? Porque a aceleração da gravidade vai acelerando, vai empurrando para baixo. Ok? Então, no eixo y sempre é como se fosse uma queda livre mesmo. Um movimento uniformemente variado. E no eixo x, um movimento uniforme, a velocidade é constante. Ah, isso aqui é bem importante, gente, ó. Vamos supor, o corpo saiu daqui, ó. E aí ele fez esse percurso assim. E aí eu quero descobrir a velocidade. Ele não, porque tem que tomar cuidado, por exemplo, aqui é o chão, ó. Quando ele fala assim, ó, a velocidade, ó, para calcular a velocidade. Ele não está falando assim, ó, a componente horizontal da velocidade. Quando ele fala componente horizontal da velocidade, eu quero o Vx. Quando ele fala componente vertical da velocidade, eu quero o Vy. Quando ele fala só a velocidade, qual que é? A velocidade que ela está vindo aqui, ó, na linha, ó. Não é a velocidade em x e não é a velocidade em y. Ele quer saber qual que é essa velocidade aqui, ó. Então, como é que eu calculo ela? Aí sim, tem uma formulazinha aqui que vem lá da decomposição de vetores. Vocês já aprenderam isso em álgebra, até, na verdade. Ou estão aprendendo, ou vão aprender agora em álgebra os que estão fazendo. E aí, como é que eu calculo aquela velocidade? A raiz quadrada da componente em x, do Vx, mais a componente em y. Ou seja, vai pegar esse cara aqui, elevar ao quadrado, vai pegar esse cara aqui, elevar ao quadrado, vai somar e vai tirar a raiz quadrada. E aí, então, tu vai encontrar quem que é esse carinha aqui, ó, que é o módulo da velocidade. Tá? É bem importante isso, gente. Deixa eu encerrar esse áudio aqui para não perder até aqui, que já tem 8 minutos. Só um minutinho. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente encerrar. Diz o seguinte, uma pedra, considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros. Tá? Então, vamos desenhar a situação aqui. Aqui o chão, aqui um prédio de 125 metros, e aí uma pedra foi lançada horizontalmente para lá. Então, ela vai fazer esse percurso todo aqui até chegar no chão. Muito bem. A gravidade vale 10, beleza. Tendo um alcance horizontal igual a 10 metros. Ou seja, essa distância que ela andou aqui foi de 10 metros. Desculpa a caligrafia, gente, mas é que a mesa digital aqui é muito ruim para escrever, tá? Então tá, nessas condições conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo ou seja, eu quero a velocidade aqui, ó,
nesse ponto, a velocidade inicial no eixo X. É isso que eu quero descobrir. Porque a velocidade inicial no eixo Y vale quanto? Vamos ver se você já aprendeu. 0. Porque ela não foi jogada para baixo, ela foi jogada para a direita. Então, quando ela escapa ali do prédio, ela ainda tem uma velocidade 0 no eixo Y. Daí sim a gravidade começa a empurrar ela para baixo e vai aumentando, tá? Muito bem. Então, primeira coisa, divide o problema em eixo X e eixo Y. Eu vou começar aqui com o eixo Y. Eixo Y, que tipo de movimento eu tenho? Uniforme ou variado? Variado. Quantas equações eu tenho para trabalhar? 3. Qual delas eu uso, professor? Depende. É sempre a mesma história, depende dos dados que tu tem. Vai testando. Eu já vou ir nessa aqui, que eu imagino que essa aqui vai dar certo. Então, ó, V0t mais at² sobre 2. Muito bem. Considerando no eixo Y, eu estou falando das alturas. Estou olhando só para o eixo Y. Então, qual que é a posição, qual que é a distância final que ela anda? É uma altura de 125 metros. Quem que é esse cara? 0. Qual que é a velocidade inicial em Y? 0. Vezes o tempo, então todo esse elemento aqui vai dar 0. Sobra quem? A aceleração. Qual que é o valor da aceleração? É a própria gravidade. Professor, eu uso mais ou uso menos? Depende do teu referencial. Então aqui, ó, vou colocar um referencial assim, ó, x para a direita e y positivo para baixo. Aí facilita a nossa vida. Porque se o meu y positivo é para baixo, a gravidade também é para baixo, então eu posso considerar aqui um sinal de mais. Vezes o tempo, eu não sei quanto tempo ela leva para cair, dividido por 2. Então, resolvendo isso aí, eu consigo descobrir o tempo de queda, ó, que deu 5 segundos. Ótimo, então já encontrei alguma coisa. Agora, posso analisar o eixo X? Posso, por quê? Porque o que eu quero é no eixo X, eu quero a velocidade inicial em X. Ok, no eixo X que tipo de movimento eu tenho? Movimento uniforme. Quantas equações tem para trabalhar? Só uma. A única equação que existe do movimento uniforme. Então, ó, qual que foi a posição final, a distância final que ele andou? 10 metros. Qual que é esse aqui? 0. Qual que é a velocidade no eixo X? É o que tu queres encontrar. Velocidade inicial no eixo X. Quanto tempo levou andando no eixo X? Levou 5 segundos. Foi o tempo de queda. Então, a velocidade inicial no eixo X vale 2 metros por segundo. Tá aí. Bem tranquilo. Gente, olha só. A aula de hoje ela é composta pelo lançamento horizontal e pelo lançamento oblíquo. Ao todo foram dos 2 vídeos que tu assisti, na verdade dos 3 vídeos que tu assisti, vão ser 3, 4, são 5 exemplos e mais um exercício proposto. Então é o suficiente, é até muita coisa para uma noite só tu dar conta disso aí tudo, tá? Mas é isso aí. Toca a ficha, se organiza, passa tudo pro caderno bonitinho e qualquer coisa chama o professor. Beleza? Valeu, gente. Um abraço, fique com Deus, se cuide. Aqui tem mais uma resolução já feita também, como de praxe, de outra maneira, se alguém entender melhor por aqui, fica à vontade, tá? Valeu, fui!